Hallo Leute, guten Morgen. Heute lernen wir noch 10 trennbare Verben. Seid ihr bereit? Hoje a gente vai aprender mais 10 verbos separáveis. Para quem então não ouviu a última aula, volte lá, porque na última aula a gente falou então sobre como funcionam os verbos separáveis. São 10 minutinhos de uma explicação bem clara de como funcionam os verbos separáveis e hoje a gente vai aprender mais 10 verbos que se separam. Bom, antes de mais nada, lembre-se, com os verbos separáveis, a gente vai conjugar o verbo na segunda posição e aquele prefixo que está ali antes do verbo, quando ele está no infinitivo, vai cair lá para o final, na última posição da frase. Hoje eu vou dar alguns verbos que são muito comuns, são muito corriqueiros na vida, no dia a dia da Alemanha e que por isso são muito importantes que a gente aprenda. Primeiro deles, aufstehen. Aufstehen. Então, o verbo é stehen e o prefixo é auf. Por isso, a gente tem aufstehen. Aufstehen significa levantar. Como a gente falou na última aula, quando eu aprendo um verbo trembar, eu não tenho que ficar preocupado com o que significa stehen. Por exemplo, sem o auf. Eu tenho que me preocupar que aufstehen, esse verbo, significa levantar. Simplesmente isso. Eu não preciso me preocupar com o verbo de origem. Eu tenho simplesmente que saber que aquela forma, o stehen com o aufstehen, significa levantar. E como é que então eu vou fazer isso? O stehen vai vir conjugado na segunda posição e o auf vai vir lá na última posição, não importa qual seja a frase. Bom, o exemplo aqui é: Wann stehst du am Montag auf? Wann stehst du am Montag auf? Que significa quando você levanta na segunda-feira. Quando você levanta na segunda-feira. Então, aquele auf lá no final é importantíssimo. Se ele não estivesse lá, essa frase significaria uma coisa completamente diferente. Por isso é que a gente tem que ouvir as frases até o final e prestar atenção naquela última palavrinha que parece ali perdida, mas vai mudar tudo. Segundo verbo, einschlafen. Einschlafen. Einschlafen significa adormecer, pegar no sono. É diferente de schlafen. Schlafen sozinho significa dormir. E einschlafen significa adormecer, pegar no sono. Schlafen é um verbo irregular, então no no du e no ers e esse azinho ganha um umlaut. Por isso é que a nossa frase é: Er schläft immer sehr schnell ein. Er schläft immer sehr schnell ein, que significa ele dorme sempre muito rápido. Ele adormece, ele pega no sono sempre muito rápido. Er schläft immer sehr schnell ein. Os próximos 5 verbos vão ser com a base do machen. Machen significa fazer, mas ele é um verbo bem produtivo com prefixos. E aí ele vai totalmente perder esse sentido de fazer e vai ter um sentido completamente diferente, dependendo do prefixo que vem com ele. Por exemplo, aufmachen. Aufmachen significa abrir. Então você pode abrir a janela, pode abrir o forno, qualquer coisa que você for abrir, aufmachen. Como, por exemplo, wer macht die Tür auf? Wer macht die Tür auf? Que significa quem abre a porta. Wer macht die Tür auf? E se você quiser fechar a porta, também é um verbo prefixado com machen, zumachen. Zumachen significa fechar. Então, a mesma frase, agora no passado. Wer hat die Tür zugemacht? Wer hat die Tür zugemacht? Quem fechou a porta? Esse haben mais o zugemacht no final é aquilo que a gente chama de perfect, é o passado, que a gente tem o haben na segunda posição e o particípio do zu machen, com esse G aí entre o zu e o machen, zugemacht. Se você ainda não viu o perfect, não se desespere, vamos ter uma aulinha sobre isso. Se você já viu, você já sabe aí como é que fica a estrutura. Wer hat die Tür zugemacht? Quem fechou a porta? Mitmachen. Mitmachen é mais um verbo com machen, mas o mitmachen também não tem nada a ver com fazer. Mitmachen significa participar. Então, er möchte beim Treffen mitmachen. Er möchte beim Treffen mitmachen, que significa
ele gostaria de participar do encontro. Möchte beim Treffen mitmachen. E aqui a gente tem uma questão interessante. Na segunda posição, nós temos o verbo modal möchten, que significa gostaria. Quando eu usar o verbo gostaria, que ele vai estar conjugado na segunda posição, o próximo verbo da frase está no final, no infinitivo. E é por isso que o mitmachen está todinho lá no final, com esse mesmo formato, mitmachen, porque ele está no infinitivo no final da frase, na última posição. Möchte beim Treffen mitmachen. Ele gostaria de participar do encontro. E agora temos o verbo ausmachen. Ausmachen. Ausmachen, mais um trembar com machen, significa desligar. Ausmachen, desligar. O que você pode desligar? Aparelhos eletrônicos, a luz, o rádio, a geladeira, a televisão, o computador, tudo isso você pode ausmachen, desligar. E aqui também fiz uma frase diferente, uma frase mais complexa. Bevor wir ausgehen, machen wir das Licht aus. De novo, aus lá no final, que significa que o verbo é ausmachen, que significa desligar. Antes de sairmos, nós desligamos a luz. Bevor wir ausgehen, machen wir das Licht aus. E o contrário de ausmachen é anmachen. Anmachen, que significa acender. Acender. Então, aqui eu fiz o exemplo no imperativo. E aí, quando a gente está no imperativo, o verbo vai lá para a primeira posição, para ficar bem imperativo. Mach bitte das Licht an. Mach bitte das Licht an, que significa acenda a luz, por favor. Mach bitte das Licht an. Esses, então, são os nossos verbos com machen. Tem mais? Tem, sim, senhor. Mas aqui nós temos 5. Aufmachen, abrir. Zumachen, fechar. Mitmachen, participar. Ausmachen, desligar. Anmachen, ligar, acender. Próximos verbos. Vorschlagen. Vorschlagen. Vorschlagen significa sugerir. Vorschlagen significa sugerir. Então, schlägt immer gute Pläne vor. Schlägt immer gute Pläne vor. Que significa, ele sugere sempre bons planos. Schlägt immer gute Pläne vor. Aufwachen significa acordar. Aufwachen. Aufwachen. Novamente, verbo na segunda posição e prefixo na última. Wann wachst du normalerweise auf? Wann wachst du normalerweise auf? Quando você acorda normalmente. Wann wachst du normalerweise auf? E por último, mudar, no sentido de mudar de casa. E esta palavra é umziehen. Umziehen, mudar de casa. Esse vai lá para o final. Então, zieht morgen um. Ele se muda amanhã. Zieht morgen um. Ele se muda amanhã. Eu vou novamente ler essas frases agora com uma pequena pausa entre as frases para que você possa repetir. Vamos lá? Wann stehst du am Montag auf? Schläft immer sehr schnell ein. Wer macht die Tür auf? Wer hat die Tür zugemacht? Möchte beim Treffen mitmachen. Bevor wir ausgehen, machen wir das Licht aus. Mach bitte das Licht an. Schlägt immer gute Pläne vor. Wann wachst du normalerweise auf? Zieht morgen um.
Muito bem, então esses são os verbos separáveis de hoje. Treine bastante, não se esqueça de escrever frases e outros exemplos, porque assim você vai ficando fera. So, das ist alles. Wir sehen uns oder wir hören uns morgen. Tschüss.